E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a Oceania, sobre um continente que é chamado aos olhos do colonizador de novíssimo continente. Esse espaço recebe esse nome por causa da colonização que acontece aí no século XVIII pelos europeus, e essa é a última área colonizada pelos europeus, daí o nome novíssimo continente, já que aos olhos do colonizador eles representam o velho continente. Com base fácil para a gente entender, só lembrar que a América é o novo continente. Então o novíssimo é a última área que foi colonizada pelos europeus, principalmente os britânicos. É um continente que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que a gente pode dividir em dois conjuntos, o conjunto dos países e o conjunto das ilhas. Nos países, a gente tem a Austrália, que é 90% de todo o território da Oceania, a Nova Zelândia, a Papua Nova Guiné, e além desses três países, eu tenho um conjunto de ilhas, três grandes grupos de ilhas que concentram ali dentro alguns territórios bem particulares, que é a Polinésia, a Melanésia e a Micronésia. Esses conjuntos de ilhas, a maior parte delas são protetorados, ou seja, são ilhas que pertencem a outros países. Por exemplo, o Reino Unido tem ilhas naquele espaço, Estados Unidos, o Japão, a França. E a gente pode olhar para esses territórios e não entender muito bem por que o Reino Unido, por exemplo, teria ilhas nessa região da Oceania, na área da Polinésia, Melanésia ou Micronésia. Vale lembrar que existe uma questão interessante aí, que é uma questão geopolítica importante. Essas pequenas ilhazinhas, elas representam para os grandes países espaços geopolíticos, espaços estratégicos, onde, por exemplo, ali eles concentram bases militares, é a presença de muitos desses países no Pacífico, da França, do Reino Unido, é a presença deles na região do Pacífico, concentram espaços de cabeamento de fibra ótica, ligando a área do continente americano com o continente asiático. Então, é um espaço geopolítico muito importante. Pequenas ilhas que muitas vezes a gente não faz ideia da necessidade, da relevância delas para os países que cuidam daqueles espaços. Geralmente a gente associa essas ilhas ao turismo, né? Aqui dentro a gente tem a Polinésia Francesa, por exemplo, com o Tahiti, uma área de turismo internacional muito famosa. Mas, além disso, essa questão geopolítica é importante. Nos últimos anos, o que vem chamando a atenção dessas pequenas ilhazinhas é que lá a gente pode criar um novo conceito, que é um conceito para a gente ficar muito esperto, que é a noção de refugiados climáticos. O que são refugiados climáticos? As mudanças climáticas globais vêm alterando o clima em diversos lugares do mundo e vêm promovendo algumas mudanças também na distribuição da água ao longo do globo. Por exemplo, a elevação do nível dos oceanos, que é um fato muito discutível na ciência hoje, ela é perceptível em algumas dessas ilhas. São ilhazinhas muito pequenas, que com o aumento do nível dos oceanos, elas são muito sensíveis a qualquer variação. Resultado, alguns países, algumas dessas ilhazinhas, como por exemplo, uma ilha chamada Tuvalu e uma chamada Kiribati, já foram praticamente inteira tomada pela água, resultado da elevação dos oceanos, forçando os habitantes dessas ilhas a se deslocarem para outros lugares. Por isso eles são refugiados climáticos, porque a alteração do clima global que gera uma consequência direta naquele espaço que faz com que eles tenham que se retirar. O que isso mostra para a gente? Isso serve de alerta. A gente está falando de zonas costeiras ocupadas por água, forçando a população a migrar nessas pequenas ilhazinhas da Oceania. Vale lembrar que as maiores densidades populacionais do planeta estão concentradas em regiões costeiras. Por exemplo, no Brasil, a região do litoral é a área que eu tenho a maior concentração de pessoas. Será que o que acontece hoje em Tuvalu e Kiribati não é um sinal daquilo que pode acontecer no futuro? Esses países esses territórios possuem populações pequenas. O que será que isso simboliza se eu tiver um aumento do nível dos oceanos em regiões costeiras como na brasileira? Talvez isso aqui sirva de alerta e essas ilhazinhas sejam muito mais importantes do que a gente imagina. Beleza, pessoal? Então até a próxima.